Fala, Disney. Bom... Tudo bem? Eu tenho uma reunião às 8h30 aqui com o Caio na Arte de Latte, tá? Então eu vou precisar sair, assim, cinco Tranquilo, minutos, tá bom? Até que combinado. horas, até que horas vai a reunião? É 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15 no máximo. E você vai Mas deixar fica gravado. gravado, tá bom? Fica Legal. Você gravado. me manda o link depois? Vai estar na plataforma. Vai Maravilha, estar na obrigado. plataforma. Fechado? Beleza, então. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só. Na outra aqui. Aqui. Vamos lá. Então tá aqui. Eu até trouxe, pessoal, uma tela para vocês. Eu queria começar o nosso encontro compartilhando com vocês uma pesquisa mais ou menos recente que a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, encomendou ao Instituto Vox Populi, né? A pergunta que foi feita, inclusive interessa muito aí a turma de bares, lanchonetes e restaurantes. O que é importante na escolha? A pergunta era: o que é importante na escolha de um estabelecimento de alimentação fora do lar? Essa sigla AFL é alimentação fora do lar, para quem não está habituado. O que é importante na escolha de um estabelecimento de alimentação fora do lar? Porque eu acho que todos os negócios que estão aqui com a gente hoje, nesse momento, em todos eles cabe a temática de experiência do cliente. Em todos eles cabe essa temática de experiência do cliente, tá? Mas um dos segmentos que eu acho que a gente consegue perceber mais isso é realmente na alimentação fora do lar, por isso que eu trouxe essa pesquisa especificamente para vocês. Na opinião de vocês, o que é importante no estabelecimento de alimentação? O que vocês levam em consideração quando vocês vão buscar um bar, uma lanchonete, um restaurante, uma sorveteria, um quiosque, o que quer que seja? Gostaria de ouvi-los. O que é importante para vocês na hora de vocês escolherem esse estabelecimento? Acredito que o atendimento é um ponto bem importante. Atendimento. Atendimento ali, aquele momento, né, que a gente senta na mesa ali, ou que a gente vai consumir especificamente, né? Para mim, a primeira coisa é a higiene, porque se eu olhar e não é um local limpo, eu nem sento. Boa, boa. Eu vou até anotando aqui que vocês estão falando assim. Higiene, atendimento e higiene. Para mim seria a higiene, o atendimento e a qualidade dos produtos, né? Qualidade dos produtos. Mas se tivesse que colocar em primeiro lugar, seria o quê, Elvina? Para mim seria, acho que a higiene também. Higiene, tá. O que mais? Quem ainda mais? Eu vou na direção diferente deles, né? Eles já estão falando do próprio local, da oferta do serviço. Para mim, eu já penso em localização. Onde é esse lugar que eu irei, né? Aham. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho ia uma falar péssima exatamente a mesma coisa. de ficar olhando para o lado assim. Eu estou olhando para o lado aqui, né? Mas é porque tem outro monitor aqui do meu lado, tá? Que aí eu consigo olhar vocês. Aqui eu só consigo ver a tela. No notebook eu só vejo a tela, no outro eu vejo vocês. Localização. Então, Disse eu Carit. exatamente. Oi. Durval? Oi. Qual foi a pergunta inicial mesmo? Desculpa. A pergunta inicial é: o que é importante na escolha de um estabelecimento de alimentação fora do lar? Ou seja, quando você sai para você toma uma decisão para ir com a tua família, tomar um sorvete, almoçar, jantar, comer um lanche, tomar um café, o que é importante para você? Essa foi a pergunta que foi feita. Então, Eu entendo, Durval, que o objetivo principal de um estabelecimento de alimentos é prestar um bom serviço. E o objetivo principal é ter uma boa alimentação, que então é a o alimento qualidade? seja bom. Qualidade. Oi? Qualidade? Qualidade no alimento em si, na comida, O vamos alimento. dizer, entendeu? Perfeito. O Disney quer Porque eu falar, eu acho que acho. o pior investimento de uma pessoa é num restaurante ter uma comida ruim para comer, porque é Ruim, um né? dinheiro que só foi e não volta. Perfeito. Eduval, Oi. Duval, Oi, tô ouvindo. após tudo isso que falaram também, o atendimento é primordial depois de ter a parte de limpeza,
né? Se Higiene você primeiro, então. tiver um bom produto, tiver tudinho, mas lá na ponta não tiver um bom atendimento, se enrolar todo para entregar o pedido, mesmo que seja de qualidade e demorar muito, tudo isso aí acontece que o cliente, quando ele chega, ele quer ser bem atendido, quer ser com um produto de qualidade, tudo limpo, que faz parte da cadeia de alimentação. Agora, Tá. se no ponto final não tiver também o atendimento para fechar tudo isso, e no final, quando você pedir a conta tudinho, demorar, que às vezes você demora mais do que o próprio alimento que você consumiu, tudo isso vai por água abaixo. A pessoa, o cliente, vai só uma vez e às vezes não retorna. Legal. Então, eu entendi que, em primeiro lugar, é higiene, né, e atendimento, né? Eu queria Beleza. falar. Quem dá mais? Alguém fala, Disney. Isso. Durval, para mim, o que me irrita mais, acho que a Dantas comentou algo similar, tá? É a questão da apresentação do restaurante e a facilidade de estacionamento. Eu não gosto de citar nomes, mas, por exemplo, tortas e tortas, tá? Olha o design, olha a arquitetura, a apresentação, tudo aquilo ali colabora muito, né, para te atrair com relação aos produtos. Então, tem que haver uma relação, tá? Em termos de arquitetura, seja uma padaria, um restaurante, uma sorveteria, tem que ter uma decoração, né, extremamente relacionada ao produto e facilidade de estacionamento. Aqui em Manaus, o que me irrita bastante é isso. Tem lugares bons, mas a gente acaba caindo na mão aí desses flanelinhas. Legal. Então, eu posso colocar aqui na conta da localização, né? Facilidade de logística também, de chegar e também de conseguir estacionar, né? Beleza. Alguém fala... O design, Oi. a arquitetura, para mim, é importante, viu? Arquitetura também. Tá, arquitetura. Eduardo. Alguém... Oi. Leonice. Leonice. Eu acho que o ambiente também, ele precisa ser agradável, né? Um ambiente que seja climatizado, que Manaus é muito quente, e a gente, para fazer uma boa refeição, a gente precisa estar num bom ambiente, né? Um clima bem agradável. Legal, muito bom, Leonice. Bom, nós chegamos mais ou menos no que a pesquisa da Vox Populi colocou, né? Eu vou compartilhar com vocês, porque a gente conseguiu chegar mais ou menos nos principais itens aqui, e alguns vão talvez surpreender vocês. E volto a dizer, é uma pesquisa especificamente voltada para alimentação fora do lar, porém, na minha opinião, aplicável a qualquer um dos negócios que está aqui. Basta a gente usar o bom senso e entender o que eu consigo pegar emprestado, né, de outros segmentos. Até porque eu já falei para vocês, né, e gostaria de repetir hoje, que assim, a concorrência hoje, ela não é mais dentro apenas do mesmo segmento, mas ela é transversal, né? Então, hoje, por exemplo, nós vamos ter, quando alguém entra no shopping, eu já falei esse exemplo várias vezes, para comprar um presente para dar para um amigo, ele fica em dúvida entre uma garrafa de vinho, entre uma blusa, de repente, se essa pessoa gostar de churrasco, algum tipo de utensílio, ou seja, você tem vários segmentos, ou de repente um perfume, entende? Então, a gente, muitas vezes, tem que beber chocolate, enfim, a gente tem que beber em outros segmentos, né, para poder ver o que a gente consegue trazer para o nosso. Então, revelando aqui para vocês a pesquisa da Vox Populi, ela fala o seguinte: em primeiro lugar, estava certa, Glauce, desde o princípio, as pessoas levam em consideração, em primeiríssimo lugar, a limpeza e higiene das instalações físicas. Salão, banheiros, cozinha. 32%, ou seja, número 1, disparado. Número 2, cordialidade, educação e conhecimento dos atendentes. Tá? Em segundo lugar, com 17%. E em terceiro lugar, o ambiente do estabelecimento. Né? Que foi o que justamente falou agora no final Leonice, Disney, né? A questão da arquitetura, do design, o quanto ele é, digamos assim,
instagramável, digamos assim. E é curioso porque isso aparece na frente da comida saborosa e gostosa, com 10,3%. Que também é interessante quando a gente fala, e aí vocês estão muito bem conectados com as coisas, porque ninguém falou sobre preço. De fato, o preço ele não é, pelo menos nessa pesquisa, um diferencial extremamente competitivo, ou seja, preço acessível, adequado à oferta, é 7,2%. Está em 1, 2, 3, 4, quinta posição, aparece o preço. Outra, em sexta posição aparece a qualidade dos produtos, que foi uma coisa que vocês também falaram bastante, sobre a qualidade. A localização não aparece como uma coisa estratégica, 4,4%. E aí vem outros níveis, outros itens aqui, recomendação, variedade, rapidez no atendimento, alimento saudável, ser um estabelecimento conhecido, oferecer espaço kits. É importante a gente dizer, meus amigos, que essa pesquisa ela não é absoluta, né? Isso aqui não quer dizer que é isso em absoluta aqui, tá? É incontestável o que está aqui, mas isso aqui dá um panorama que é muito importante a gente levar em consideração para os nossos negócios, né? Então, observa que, em primeiro lugar, muita gente poderia pensar, é o preço, talvez a localização. Não é. O que significa dizer, por exemplo, em termos de localização, que é possível que, se a gente realmente encontra um local que a gente acha bacana, que faça sentido para a gente a gente viaja 10, 15 quilômetros para poder ter um almoço e um jantar. É legal. Agora, é óbvio, também depende das circunstâncias. Não é, aqui ninguém está tratando de um almoço de conveniência, que você está no shopping passando, está com pouco tempo e precisa comer. Não é isso. Aqui é em termos gerais, tá? Foi uma base grande de pessoas, isso aqui é uma pesquisa nível Brasil, tá? Mas o que eu queria realmente usar para explicar para vocês? É que, na verdade, não é apenas 1 ou 2 ou 3 itens que realmente vão ser absolutamente definitivos para você ser escolhido pelo seu cliente. Existe um conjunto de coisas que juntas formam o conceito que hoje se atribui à experiência do cliente. É um conjunto de conceitos, é um conjunto de itens. Observe que em cada um desses itens que aparecem nessa pesquisa, existe uma oportunidade de interação com o cliente. Exemplo, quando ele entra no salão, ele está tendo um primeiro contato com o cliente. Quando ele tem primeiro contato com um garçom, um atendente, quem quer que seja, é um outro ponto de contato. Quando ele entra no ambiente, que ele só faz olhar, não teve nenhuma interação, já é um outro ponto de contato que ele está tendo com sua marca. Quando ele pede a comida, de repente, se o garçom, a garçonete ou o comim, de repente entrega ali um menu, mas não conhece muito bem o cardápio, por exemplo, é um outro ponto de contato que a gente está tendo. Se ele tenta estacionar o carro, não consegue, não tem vaga, como disse o Disney, super apertado, está complicado, não sei o quê, é um outro ponto de contato. Então, a junção desses contatos inteiros, de todos esses pontos de contato, constrói o conceito de experiência do cliente. E aí eu vou compartilhar com vocês rapidamente, 3 slides de 3 experiências pessoais minhas que eu costumo sempre compartilhar, porque são de fácil entendimento, né? Essa criatura que vocês estão vendo aí na tela de vocês, esquálida, raquítica, sou eu. Isso aqui não é exatamente num parque da Disney, e também não é em Orlando, mas é na Flórida, né? Esse aqui é um parque chamado Busch Gardens. Essa foto deve ser mais ou menos de 1990, tá? Em que eu pesava não mais que 50 quilos. Tá de sacanagem. Né? Você está de sacanagem, não é possível. Sou eu. Com uma bandeirinha na mão, como vocês podem ver, uma linda pochete na cintura. Né? Não dá para ver que tem rádio também, mas sou eu. Era guia? Oi? Você era guia? Eu trabalhei como guia 4 anos nos parques. Tá? Eu trabalhei em todos os parques. Eu coloquei Disney aqui só para vocês entenderem que, na verdade,
no caso, Busch Gardens é apenas um dos parques que não pertence à Disney, mas todo mundo convenciona a dizer que é Disney, né? Muito embora não seja. E um penteado na época, né? Como é que é? Um penteado na época, né? Não entendi, um penteado? Tinha. Não, eu tinha cabelo, né? Eu tinha cabelo na época. Outro dia o Carlos Alberto mandou uma mensagem lá para a CBN dizendo que penteado é esse. Eu falei que só tem penteado quem tem cabelo, meu amigo. E não é o meu caso mais. Mas enfim, eu tinha cabelo, né? Como vocês podem ver. E eu trabalhei 4 anos lá em todos os parques, né? Possíveis e imagináveis. Animal Kingdom, Epcot Center. Na época era MGM Studios, Universal Studios, Magic Kingdom, Animal Kingdom. Passava 2 temporadas por ano lá nos Estados Unidos, levando grupos aí para fazer os parques da Disney. E assim, talvez essa tenha sido uma das experiências mais contundentes, assim, profissionalmente falando, porque, muito embora na época eu não tivesse a clareza, a consciência, o discernimento do que era a experiência do cliente, eu pude experimentar isso na prática, né? De como tudo é muito bem construído, muito bem desenhado, para que tudo aconteça dentro de um nível de controle muito alto, sem parecer que tem controle. Isso que é o mais interessante. Né? Quando você vai, por exemplo, uma montanha-russa, essa aqui talvez seja a Montu, eu não lembro agora, mas quando você vai para uma montanha-russa, que você fica naquela fila 1h30 esperando, num calor terrível, aqui era janeiro, provavelmente, dezembro, janeiro, porque eu estou de casaco aqui, fazia muito frio nessa época, tipo -1, -2 graus, lá em Orlando. Mas é curioso porque você ficava 1h30 na fila e ninguém fica aborrecido na fila. Por quê? Porque há um alinhamento de expectativa muito claro. Você sabe que você vai esperar 1h30. Você sabe que no final também vai ter uma experiência fantástica. E também, para quem já conhece, sabe que no final você vai cair numa loja, inevitavelmente, para comprar todas as bugigangas possíveis e imagináveis que essa atração pode oferecer. Se no caso for o caso de uma montanha-russa, ele vai te oferecer uma montanha-russa em miniatura, uma blusa, um boné, um botão, tem de todo preço. Ursinho de pelúcia, vai ter de tudo. Vai ter relógio da Montu, vai ter óculos da Montu, vai ter de tudo. E a experiência é construída minimamente pensada para que o cliente saiba exatamente o que vai acontecer para que não tenha surpresa. Porque, na verdade, o que aborrece a gente, quando a gente vai num restaurante, é você ficar na fila sem saber que horas você vai ser atendido. Mas quando você tem um controle absoluto do processo, e aí é que o meu grande objetivo do nosso encontro de hoje é mudar o paradigma na cabeça de vocês de que atendimento fantástico, encantamento do cliente tem a ver com puxação de saco. Não é isso. Não é sobre isso, definitivamente, e eu vou provar isso mais para frente com vocês. Então, é por isso que, como tudo é muito bem calculado, as pessoas saem da Disney, por exemplo. Esse dia aqui eu me lembro perfeitamente desse dia. Eu não sei quanto tempo faz isso, né? 30 anos atrás, mas eu lembro exatamente desse dia. Eu lembro do cheiro do parque, do que a gente come nesse parque. É por isso que você sai da Disney, mas a Disney não sai de você. Você viaja, pode passar 15, 20, 30 anos que você foi lá pela primeira vez, mas pode ter certeza que você vai levar essa recordação com você. A segunda história que eu queria compartilhar com vocês aconteceu também há uns 10 anos atrás, talvez. Essa aqui é a Duda e a Valentina. Eu já não tinha tanto cabelo quanto, né? Nessa época aqui, mas ainda tinha, e eram pretinhos ainda, com alguns fios brancos. Eu fui a São Paulo fazer um curso, um treinamento, alguma coisa assim, e resolvi levar as crianças, porque era em julho, férias escolares e tal. E elas disseram, pai, tem uma padaria chamada Padoca do Mani, lá em São Paulo, que a gente queria muito, alguém disse para elas que era um negócio muito legal, e elas adoram esse tipo de café, etc. e tal. Vamos lá para a Padoca do Mani. Peguei um táxi na época, provavelmente não existia aplicativo, né, 10 anos atrás, não sei.
E tinha que cruzar a cidade, pessoal. Era assim, de uma ponta a outra. Eu estava, tipo, no Brooklyn Novo, isso aqui era, sei lá, Zona Leste. Eu nem sei mais onde é que era. Não lembro mais onde era, tem muito tempo isso. E aí gastei uns R$100 aí, R$150 de táxi para chegar lá, né? Quando eu entro no local, eu olho, começo a olhar por fora, né? A parede do local. Vocês estão vendo o reboco da parede aqui, todo mal acabado? Dá para ver que é todo mal acabado aqui, tipo tijolo mal feito e tal. Olha para as cadeiras, cadeira branca que tem aqui. Toda carcomida aqui, tá vendo? Toda comida. Você olha para a mesa, você vê que os copos são aquele tipo de requeijão de antigamente, né? Você olha para o parfait, que é aquele tipo de iogurte com cereal, que tem aqui com uma colher enfiada, não sei se dá para você ver. É um pote provavelmente reutilizado, né? E a comida não tinha nada de muito glamurosa, era pão, ovo, enfim. E eu falei, nossa, cara, eu paguei R$100 e poucos para vir tomar café aqui nesse local. E aí a gente foi entrando no local, eu fui olhando para o local e eu fui percebendo que tinha alguma coisa naquele local ali que me lembrava a casa da minha avó. Casa de vó é sempre assim, né? Ela não é luxuosa, mas ela é muito acolhedora, ela tem cheiro de casa de vó. E aí, nesse exato instante, eu vi uma senhora fazendo um sanduíche numa daquelas tostadeiras que vocês devem conhecer, que são de tipo de alumínio ou de ferro, que você coloca em cima do fogo. Exatamente. Você fecha, que nem o Carlos Alberto está mostrando aí, e você coloca em cima do fogo. Vocês já viram isso, pessoal? Ele jogou fora a minha. Oi? Caridia jogou fora a minha. Eu tinha uma dessas. Não faça isso, Richard. Ela é sensacional. Para vocês? A torradeira que existe no mundo é essa. Quem está falando? Fora o Carlos Alberto? Glaucio? Está travando para vocês? Está travando para vocês aí, pessoal? Tá. Para mim está de boa. Aqui está tranquilo. Não, deixa eu ver aqui se eu... Deixa eu ver se eu estou na rede correta aqui. De repente o problema pode ser meu. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, por favor. Eu estou na rede correta aqui. Pois tá pedindo atualização aí depois, melhorou. né? Melhorou agora? Melhorou. Tá, eu não fiz nada aqui, mas eu estou na rede correta aqui. Mas qualquer coisa avisa aí. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando, aquela tostadeira, né, que você coloca em cima do fogo. Aí eu comecei a observar, comecei a ver aquele ambiente todo, eu falei, meu Deus, isso aqui é a cara da cozinha da minha avó, exatamente isso. E aos poucos eu fui percebendo que, na verdade, aquele ambiente tinha sido construído para parecer uma cozinha de vó. Tá? E as crianças saindo de lá, nossa, absolutamente encantadas, com um jeito simples, o atendimento sem aquela frescura, sem glamour, mas um atendimento muito acolhedor, muito carinhoso, muito bacana, sabe? Enfim, saíram de lá absolutamente encantadas. A terceira e última história que eu vou contar para vocês aconteceu também uns bons anos atrás, lá no Pátio Gourmet. Eu não tinha ido ao Pátio Gourmet, como vocês podem ver, faz aí talvez... Hoje a Duda está com 14, a Valentina tem 11. Não sei, talvez isso tenha uns 7 anos, 8 anos, talvez. E era um dia das crianças, e elas disseram, pai, a gente queria comer num local diferente e tal. Eu nunca tinha ido num restaurante lá no Pátio Gourmet da Morada do Sol. Eu falei, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar lá para o pátio, porque eu sei que tem um restaurante lá para a gente comer. Não achei o telefone, mas eu vi o Instagram, mandei uma mensagem pelo inbox do Instagram, sem expectativa de que eles responderiam, tá? Estou falando de uma situação lá atrás, para quem eventualmente reclamar que o atendimento de lá não está bom hoje. Enfim, e aí eu falei, vou mandar uma mensagem pelo Instagram, mas dificilmente alguém vai responder. Pessoal, em 3 minutos alguém me respondeu pelo Instagram. Experimentem vocês pegar um estabelecimento qualquer e mande um inbox do Instagram para ver se eles vão responder. Eu duvido com vocês, como 9 entre cada 10 não vão responder a mensagem de vocês. Se responder, vão responder 2, 3 dias depois. Tá? A gente está vendendo o Business Play, e aí
toda vez que a gente está... Ele aparece lá no nosso anúncio, atende rápido. O próprio Instagram ele já está dizendo para você, para o cliente, atende rápido. O próprio Instagram já dá esse serviço, viu? Enfim. E aí, me responderam dizendo, olha, estamos abertos, já pode vir sim. Aí eu falei, eu perdi meu cartão, aceita Pix? Não, aceitamos Pix, pode vir. Cheguei lá com as meninas, realmente estava muito cheio. Uma moça veio e entregou para a gente um equipamento desse tamanho, que não existe mais isso hoje, e disse, olha, o tempo de espera é de mais ou menos 20 minutos, só fique com esse aparelhinho aqui que nós vamos chamar. Sabe aquele que treme? É antigo isso, né? Mas ainda tem gente que usa. Isso faz uns 7, 8 anos. Rapaz, em 10 minutos me chamaram. Eu sentei lá, comi com as crianças em um determinado momento. No final, chegou um garçom e disse assim, olhou para as crianças, se dirigiu especificamente para as crianças e disse, vocês querem sorvete de chocolate ou de morango? Gente, eu fiquei muito chateado, olha. Como é que o cara não me pergunta se as crianças primeiro querem sorvete, ele já vem oferecendo sorvete, se quer de chocolate ou de morango? Já contei isso aqui várias vezes, mas vale a pena contar. E aí as crianças, eu quero morango, eu quero chocolate, aquela alegria toda, etc e tal. E eu por dentro, com muita raiva do cara, do desgraçado que tinha oferecido o sorvete de chocolate de morango. Fiquei muito chateado até chegar a conta. Quando chegou a conta, eu falei, cadê o sorvete aqui, né? Chamei o cara, muito, muito chateado, e disse, o sorvete não está aqui. Não deveria, viu? Nem dizer para vocês. Mas como vocês são... Como eu procuro ser ético, cadê o sorvete? Não, senhor, hoje é de cortesia o sorvete. Aí eu fiquei, obviamente, muito constrangido, coloquei meu rabinho entre as minhas pernas, pedi perdão a Deus de tudo que eu tinha amaldiçoado o garçom, e elas saíram felizes da vida. Quando elas saíram de lá, encontraram com os personagens aí do... Como é que chama isso aqui? Do Mario Bros, né? Aquela felicidade, brigadeiro, era um dia das crianças, só que bolo, felizes da vida a partir desse dia. Que toda essa coisa aconteceu, o sorvete, sentar rápido, comida gostosa, a surpresa da gratuidade do sorvete, chega aí, não sei o que, Mario Bros, a partir desse dia elas ficaram reféns dessa marca. E tudo que elas querem é, pai, vamos lá no pátio. É que não dá para fazer todas as compras no pátio, né? Porque lá no pátio o negócio é pesado. Né? Elas gostam de uma chipa que tem lá, que é um pão de queijo em formato de ferradura, que só dá sorte para eles, porque a bicha é cara a beça. Né? Mas o que há de comum nessas três histórias? E aí vem aquela questão da pesquisa que a gente acabou de ver, né, da Brasel. Será que é o preço a melhor coisa que eles estão oferecendo? Será que é a localização a melhor coisa que eles estão oferecendo? Será que é o atendimento que é espetacular? Será que é isso tudo, pessoal? No fundo, é isso também, mas não é sobretudo isso. O que, na verdade, essas empresas conseguiram fazer é desenhar milimetricamente tudo que vai ser entregue para o cliente, examinando todos os pontos de contato. O que eles querem no final é proporcionar uma experiência que eu estou chamando aqui de mágica, tá? Mas não precisa ser tão romântico assim. É uma excelente experiência para os clientes. Por quê? Ele atendeu rápido, ele disse o que você tinha de dizer, ele surpreendeu no momento da fila, ou o ambiente, de repente, te remeteu à casa da tua avó de 50 anos atrás, ou de repente foi o jeito como eles te acolheram, ou seja, tudo milimetricamente pensado. E o que me deixa muito preocupado é algumas empresas acharem que vão conseguir construir uma experiência do cliente boa dentro de seus gabinetes e escritórios. Não vão. Porque esses casos aqui, tanto da Disney, quanto aqui na padoca do Mani, quanto aqui no pátio, tem uma coisa em comum, sabe o que é? Todo o processo foi milimetricamente pensado a partir do que eles entenderam, do que eles perguntaram e entenderam aos clientes que eles querem. Porque não tem experiência do cliente sem você perguntar do cliente o que ele quer. Não dá para você ficar inventando moda, inventando um monte de coisa. Eu me lembro que quando eu comprei meu apartamento, chegou para mim uma caixa linda com um champanhe Moët Chandon, 2 taças de cristal bem bonitas mesmo.
com um cartãozinho, dizendo, olha, parabéns pela aquisição da sua unidade habitacional, estamos muito felizes. Legal, maravilha, surpreenda, eu não estava esperando chegar ao Moët Chandon. Mas, de verdade, no final do dia, o que vai me fazer sentir encantado com essa construtora é se, de repente, eu tiver um problema de vazamento no meu banheiro e no mesmo dia que eu reclamar, eles me darem uma solução. O que, na verdade, vai deixar esse cliente aqui da Padoca do Mani muito feliz é que, se de repente você sentar e muito rapidamente, você não está acostumado, o teu pedido chegar em 3 minutos e não em 5, como ele prometeu, é isso que vai deixar muito feliz. Vai me deixar muito feliz se a conta não vir errada. Da mesma forma que eu vou sair muito feliz do parque da Disney se eu sair de lá extasiado, tendo a sensação de que cada centavo que eu investi valeu a pena. E aí eu aproveito o exemplo da Disney para compartilhar com vocês uma experiência pessoal minha dentro de um dos treinamentos lá. Os treinamentos da Disney focam muito em eficiência operacional. Todo mundo fala que Disney é magia, é encantamento, mas a tradução de magia e encantamento para eles é eficiência operacional. Trazendo aqui para a realidade da fábrica, aqui da EcoPaper, por exemplo, o encantamento de quem compra o nosso papel não é eu mandar junto com o papel apenas um bilhete, olha, estamos muito felizes que você comprou o nosso papel. Não, sabe o que o cliente quer? Ele quer que eu entregue no melhor preço para ele possível, que eu entregue exatamente na data que eu combinei com ele, que ele vai receber esse papel, e que ele, sobretudo, tenha muita certeza que, se der algum problema num papel higiênico que seja, que se ele reclamar, a gente imediatamente vai responder para ele. Isso se chama encantamento. O resto é perfumaria, pessoal. E aí, eu queria compartilhar com vocês uma experiência pessoal lá minha, num treinamento, em que a turma da Disney dizia assim, ele juntava com os guias e dizia o seguinte, olha, pessoal, vocês precisam fazer o nosso cliente sorrir. Vocês precisam sorrir para o nosso cliente. Sorriam para o cliente. Por quê? O cliente veio de milhares de quilômetros de distância para serem felizes aqui nos nossos parques. Por isso, vocês têm que sorrir. Sorriam para os nossos clientes porque muita gente economizou por anos, talvez até uma década, para ter uma experiência aqui com a gente. Por isso, vocês têm que sorrir. Sorriam para os nossos clientes porque eles querem construir memórias afetivas, eles querem sair daqui do nosso parque e 10 anos depois lembrar de como foi bom aquela visita que ele teve aqui. Sorriam para os nossos clientes. E ele dava uns 10 motivos pelos quais a gente tinha que sorrir. No final ele dizia, mas se nenhum desses motivos convenceu você de que você tem que sorrir, lembre-se, você é pago para sorrir. Então, Leonice, Glauci, Carlos André, Fabrício, Fábio, vocês aí da Jampro, quando vocês sentarem com a turma de vocês para falar, para garantir a melhor limpeza possível, vocês têm que dizer para eles o seguinte, vocês têm que fazer muito bonito, porque o nosso cliente paga. Vocês têm que fazer esse banheiro ficar brilhando, porque o nosso cliente precisa que o banheiro esteja sempre brilhando. Você precisa que esse banheiro esteja realmente sempre bom para não causar acidente. E, em última etapa, se você não se convencer de que você tem que deixar esse banheiro brilhante, lembre-se, você está sendo pago para deixar esse banheiro brilhante. Então, muitas vezes as pessoas acreditam a Disney é uma coisa da magia, do encantamento, mas lá o negócio é ferro e fogo. Durval. Pois não? Eu tenho um depoimento, né? Ontem eu participei de uma reunião no final da tarde com o cliente, né? E estava a gerente de RH, a secretária do presidente, do RH e a minha líder, né? Uhum. E aí a secretária do presidente falou assim, eu queria fazer um elogio, né? Desse local tem muitas visitas, e quando tem visita, eles querem que o estaleiro esteja um brinco, tipo assim, casa arrumada para receber as visitas. Não interessa se é... Brinco de ouro brilhante. O que eu levo um dia todo para fazer, eu tenho que fazer em 1 hora para arrumar a casa. E aí ela falou assim, mas eu quero elogiar o time de vocês, porque a gente está ali, né, na correria, na pressão, e eles estão sempre, né, dispostos
não estou fazendo cara feia, né? Como você falou, estou com um sorriso ali, dizendo, estamos juntos, né? Então, vamos fazer. Eu achei super bacana. E eu falei para ela, uma das coisas que eu sempre falo para eles a gente não pode reclamar por ter que fazer várias vezes o nosso trabalho. Porque às vezes assim, você limpa, suja, você limpa, suja. A gente vai limpar quantas vezes forem necessárias, porque senão não precisa do time da limpeza, né? Mas eu achei super interessante ela pontuar, observar isso, porque às vezes você fica dando demandas ali, você olha, a pessoa não fala nada, mas ela fez uma cara feia, ela revirou o olho, né? E foi um elogio positivo. Até pedi para minha líder repassar para a equipe, que fiquei muito feliz. É isso mesmo. E assim, isso tem que estar muito claro para eles. Isso tem que estar na corrente sanguínea deles. Se é para deixar um brinco, vamos deixar um brinco. Se é para sorrir, tem que sorrir. Sabe, é aqui. Eu vou até avançar umas telas aqui, pessoal. Eu vou logo para o fim aqui. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha só. Esse slide eu ia mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, mas eu vou mostrar agora. Tá? Aquilo que a gente diz que é a magia Disney, né, é, na verdade, primeiro, o mais importante. Na Disney, é muito claro. A gente pensa assim, o show é o número 1. Não é o número 1. Número 1 é segurança. Número 2 é cortesia. A cortesia ela não vem em número 1, ela vem em número 2. O show vem em número 3 e a eficiência em número 4, que é garantir fazer a mesma coisa do jeito que tem que ser feito. Então, a segurança, eu já contei em várias oportunidades, eu vou contar de novo aqui. Eu estava num parque quando eu vi um pai colocando uma criança em cima do lixo para poder assistir a parada do Magic Kingdom. A moça da Disney foi lá e disse, o senhor pode tirar seu filho de cima do lixo? Ele pode cair e se machucar. O pai disse, tá bom, eu vou tirar. Tirou. Daqui a 5 minutos, lá, pai brasileiro, naturalmente, né? Bota a criança em cima do lixo de novo, para poder ela ver direito a parada. A moça vai lá de novo e diz, senhor, o senhor não pode botar sua filha aí. Bote sua filha para baixo, por gentileza. É uma questão de... mas ela não vai ver a parada. Nós vamos dar um jeito de acomodá-la aqui para assistir a parada. A mulher dá as costas, o cara bota de novo. Ela chega lá com ele e diz, senhor, é o seguinte, aqui na Disney, nos parques da Disney, segurança número 1, se o senhor insistir nisso, eu vou ser obrigado a convidar o senhor a se retirar do parque. É simples assim. É o objetivo dessa forma. Primeiro, o mais importante, segurança. Depois vem a cortesia. O que adianta eu ter cortesia e causar um acidente grave? E você sabe que lá nos Estados Unidos a questão de segurança, de processo, é terrível lá essa situação. Então, primeiro, o mais importante, pessoal. Primeiro, o mais importante. Mas vamos voltar aqui. Olha só, pessoal. Deixa eu voltar. Experiência, né, Durval? Oi. Experiência. Tu sabe a história do primeiro voo da TAM? O primeiro voo internacional da TAM, na época em que o finado comandante Rolim ainda estava à frente. Distribuía as balinhas, né? Não, mas tu sabe a história do primeiro voo, onde ele pegou uma aeronave e encheu de funcionário e disse: o primeiro voo é com a minha equipe. Vocês precisam sentir o prazer dessa viagem. Perfeito, é isso mesmo. Deu tudo, absolutamente tudo que tinha que ser ruim naquele voo aconteceu. Atraso, ar-condicionado não funcionando, a comida ruim, o atendimento péssimo, tudo que tinha para fazer uma pessoa desistir da marca aconteceu com os funcionários. E no final ele reuniu a galera lá no destino, com as malas perdidas, entre aspas, e disse: olha aí, pessoal, vocês, pelo visto, não gostaram dessa experiência negativa, né? Imagina se fosse um cliente que faz com que nós pagando por isso, né? sejamos aquilo que nós queremos. Perfeito. Então, assim, na época em que tinham uma mente pensante dentro da TAM, fez com que os funcionários passassem por uma experiência extremamente negativa para virar uma excelência que a Varig havia deixado naquele processo. Então, assim, a experiência do cliente, ela determina a volta.
Não tem jeito. Não tenho dúvida disso. E exatamente por isso, Carlos Alberto, que quando a gente precisa entender, você acabou até prevendo o que eu ia falar agora. Nós todos vivemos em meio a rotinas estressantes, pessoal. Quando eu sempre costumo dizer para a turma o seguinte: quando você escolhe ir lá na Tortas e Tortas, por exemplo, do nosso querido Léo, quando você vai lá na cachaçaria do Dedé, em qualquer outro estabelecimento, citando 2 aqui que são clientes, você vai lá porque você quer esquecer o que aconteceu durante a semana. Você quer uma fatia de bolo e um café gostoso, você quer tomar um chopp para relaxar. Então, nós temos a obrigação, o compromisso de reforçar diuturnamente com a nossa turma que eles não têm opção a não ser entregar um momento mais mágico que eles puderem entregar para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas, primeiro, obviamente, estão pagando por isso, mas elas estão lá para ter um tempo, é um refúgio. Quem vai tomar um chopp lá no Dedé, se não vai para segundas intenções, vai para esfriar a cabeça. Quem toma a decisão de tomar um chá e comer uma fatia de torta, um bolo, quer esfriar a cabeça, quer encontrar com os amigos, é isso que a gente precisa convencê-los. Quem está pagando a Glauci, o Fabrício, enfim, a turma da Jampro, não quer se preocupar com a questão do banheiro, não quer ninguém escorregando no banheiro. Você quer ir no dentista, você não quer ter uma infecção. A gente tem que oferecer mais do que o mínimo, entende? O problema é que o mínimo a gente não está fazendo. E quando você consegue fazer isso, você transforma os seus clientes em fãs, e você transforma esses fãs num exército de propagadores da sua marca. Você cria embaixadores filantropos, porque vão fazer de graça, vão falar da tua marca, vão falar da experiência que tiveram. E aí, pessoal, nós estamos vivendo hoje a época da recomendação e da experiência. Se a gente não conseguir construir uma jornada, já falo um pouquinho melhor do que é essa jornada, mas uma jornada de ponta a ponta, se preocupando do primeiro momento que eu tenho contato com a marca até o pós-venda, nós estamos liquidados pela concorrência. E aí eu queria mostrar para vocês esse gráfico aqui, que acho que é o único gráfico que eu vou mostrar hoje, mas só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vocês estão vendo que tem uma linha vertical aqui, que é a satisfação do cliente, vocês têm uma linha horizontal, que é a linha do tempo. Quando você começa qualquer empreendimento que seja a consultoria de RH da Amanda, seja a Tortas e Tortas, seja qualquer uma lanchonete, o que quer que seja, é natural que no início a satisfação do cliente não seja tão alta. Você vai, à medida que você vai ganhando segurança, familiaridade, vai ganhando, enfim, autoridade, é natural que a curva da satisfação vá aumentando, né? Então, à medida que o tempo vai passando, você tem uma curva que ela é ascendente, como vocês podem ver. Só que chega num determinado ponto em que você já atende bem os teus clientes, entrega o justo, cobra pelo justo, faz tudo direitinho, tudo bonitinho. Isso não é tão difícil de atingir. Isso é o que eu chamo da zona do básico bem feito. E aí a primeira reflexão que eu queria provocar em vocês. Será que nós já atingimos a zona do básico bem feito? Será que nós já estamos entregando aquilo que minimamente nós estamos sendo remunerados para? Porque chegar na zona do básico bem feito é o nosso compromisso primordial. É fácil de atingir isso daqui. Para alguns é mais fácil, para outros nem tanto, mas não é tão difícil de você atingir a zona do básico bem feito. A grande dificuldade que a gente tem é, quando a gente atinge a zona do básico bem feito, eu projeto uma zona de excelência dali para frente, aí é um pouco mais complicado. É justamente aí que vem o conceito, o refinamento do que a gente convencionou chamar de atendimento do cliente. Muita gente acha que a experiência do cliente ela é sinônimo de atendimento, e não é. Atendimento fofinho não garante uma experiência bacana. Atendimento ruim é certeza de uma experiência péssima, mas um atendimento bonitinho, ele não garante uma experiência positiva. Tá certo? É nessa parte de cima, nesse ponto aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui o meu mouse,
Mas é a partir desse ponto é que a questão da experiência do cliente entra em ação. Então, no final das contas, o que é a experiência do cliente para a gente? Como é que a gente pode conceituar para a gente começar a trabalhar essa questão da experiência do cliente? Eu trago para vocês um conceito teórico, tá? Mas que eu acho que pode ajudar a gente a começar a entender o que é e como a gente constrói uma experiência bacana. Experiência do cliente é o nome que nós damos para um conjunto de percepções, de impressões que um determinado cliente, um consumidor, possui sobre uma determinada empresa, sobre uma determinada marca, depois de interagir com ela. O problema é que não existe apenas um ponto de contato. Muita gente acha que, não, eu cheguei no restaurante, eu fui bem atendido, está resolvido. Não. Você não sabe o perrengue que foi você até sentar naquela cadeira. Eu vou contar para vocês aqui, vou até tirar o compartilhamento, eu vou contar para vocês rapidamente uma experiência de um projeto que nós tivemos. Deixa eu ver se eu... Só um minutinho. Está aqui. De um projeto que nós tivemos com o governo do estado do Amazonas, fazendo um trabalho especificamente para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado do Amazonas. O objetivo era melhorar um pouquinho a experiência de quem vai ao Teatro Amazonas. Não sei se alguém aqui já foi ao Festival Amazonas de Ópera. Alguém já foi ao Festival Amazonas de Ópera? Daqui? Sim ou não? Eu já fui. Já foi, Amanda? Alguém mais, além da Amanda, foi para o Festival de Ópera? Já fui, Durval, Agora, também. 32 anos e nunca entrei no teatro, cara. Você nunca entrou no teatro, olha só que loucura, né? Pois é, deixa eu contar para vocês. Eu vou contar para vocês como foi o início do nosso trabalho lá. O Festival Amazonas de Ópera, não sei se vocês sabem, mas é um dos maiores festivais, se não o maior festival de ópera da América Latina. Não é do Brasil, é da América Latina. Nossa, entrou um negócio no aplicativo, ela saiu. E o que acontece? Vem gente do mundo inteiro, pessoal. Vem gente do mundo inteiro, literalmente. Vem gente da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, de tudo que é lugar. E eu já tinha ido algumas vezes, mas eu nunca tinha trabalhado no Festival Amazonas de Ópera. E a gente foi convidado para fazer um trabalho lá. Pois bem, eu vou contar uma história só. E essa história resume e vai cristalizar o conceito de experiência do cliente para vocês. Um casal da Iugoslávia entrou no site para fazer a compra, para procurar o ingresso do Festival de Ópera. Se deparou com o primeiro problema. O site que falava do Festival de Ópera estava exclusivamente em português. Primeiro, eles tiveram muita dificuldade de encontrar um site, de achar um site no Google que pudesse encontrar informações do Festival de Ópera. Foi o primeiro problema. Quando eles encontraram, tinha um site, mas totalmente em português. E esse site oferecia para eles, infelizmente eu não tenho essa tela para mostrar para vocês, oferecia para ele a oportunidade dele clicar no link e direcionar para uma página de compra. Afinal de contas, o Festival Amazonas de Ópera é um dos maiores festivais do mundo e o maior da América Latina. Ele clica no site e esse site abre para ele. Acredite, o site para venda dos ingressos também estava somente em português. Pois bem, ele, com a ajuda do Google Tradutor, já um pouco chateado, porque são idosos em geral que gostam de ópera, conseguiu entrar na página em que ele poderia comprar, mesmo em português. Depois de muita dificuldade, ele percebe que, na verdade, abre uma caixa para ele e diz assim, setor laranja, setor amarelo, setor não sei o quê, setor não sei o quê, não sei o quê. Quem é que sabe onde ficam esses setores, pessoal? Somente o pessoal do Teatro Amazonas sabe. Eu não sei lá onde fica o setor roxo, o setor amarelo, eu não sei. Eu precisaria abrir o mapa do teatro, localizar o assento em relação ao palco e escolher. Não era assim que estava, era por setor. Pois bem, ele conseguiu encontrar uma vaga no setor. Clicou. Quando ele começa a finalizar a compra, ele escolhe os assentos, escolhe o preço, etc. e tal, e ele vai pagar. Aí ele não consegue pagar. Adivinha por que ele não consegue pagar, pessoal? R$100? Adivinhem vocês porque... Pô, entrou um negócio aqui na minha tela. Ai, que coisa chata isso aqui. Espera aí, pessoal. Entrou um aplicativo aqui da TV que eu uso. Vocês não estão vendo, mas vou ter que ir até o fim com ele aqui. Em que ano foi isso? Enfim, isso foi 2023.
2023 agora. Já foi, muita coisa foi corrigida já, viu? Algumas permanecem, Pix? Mas enfim. Era um site, assim, Pix não é uma possibilidade para quem está na Europa, né? Pois é, o cara estava na aceitava Pix, não aceitava cartão? Não, aceitava cartão, não aceitava, para ele não conseguia pagar no Pix. Cartão de crédito é moeda universal. Por que ele não conseguiu passar o cartão dele? Por um único motivo, é que o site do teatro não tinha espaço para passaporte, somente para CPF. E eu, naturalmente, que quem mora na Iugoslávia não tem CPF. Aí ele pega um número de contato e liga para a bilheteira eletrônica e diz: eu estou querendo comprar 2 ingressos, aquela dificuldade toda. O cara não fala inglês, o cara que atende. Aí eles conseguem se compreender e o cara da bilheteira liga para a bilheteria do teatro e diz: você pode reservar 2 ingressos tal para o senhor Polanski, não sei das quantas? Posso. Aí o que eles fizeram? Uma gambiarra. Separaram os ingressos e bloquearam em Manaus os 2 assentos para ele e a esposa. Beleza. Olha a luta pro cara. Ele não conseguiu comprar, ele separou para pagar na hora quando ele chegasse. Aí ele chega em Manaus e vai segunda-feira retirar os ingressos dele. Adivinha o que acontece? Segunda-feira o Teatro Amazonas não funciona. Aí ele volta pro hotel. Ele já estava no Brasil. Pois bem, aí a moça diz: não, mas o senhor vem aqui no dia que não tem problema. No dia que começou o festival de ópera, começou a chover. Começou a chover. Eles ficaram numa fila que dava volta no quarteirão, né? E eles já eram idosos. Eu estava lá, né, com o rádio, olhando tudo que estava acontecendo e vi os 2 senhores, por isso que eu conheci essa história. Peguei os 2 senhores e levei até a portaria e disse: eu vou botá-los para dentro, porque não tem fila prioritária e está chovendo. Nisso, o cabelo da mulher que tinha ido no salão já estava um horror, né? Porque ela tinha pego chuvisco lá do lado do teatro. Aí ela entra, molhada e suada, no hall do Teatro Amazonas, que não tem ar-condicionado. Não tem ar-condicionado no hall do teatro, tá? Não tem como ter mesmo. Enfim, ela vai para o espetáculo. Quando ela sai no primeiro ato, ela vai na fila comprar uma água. O marido fica na fila. Não é só uma história simples essa, tá, pessoal? Depois eu vou consolidá-la para vocês. O marido fica na fila por 10 minutos. Ele vai comprar e a moça diz: não, o senhor tem que primeiro comprar a ficha. Vai para outro guichê. Enfim, no final, ela está com a garrafa de água dela e ela vai entrar. E a moça diz: a senhora não pode entrar com sua garrafa de água na plateia. Ela joga a garrafa fora e vai embora furiosa. Observa quantos pontos de contato nós tivemos com esse cliente. Na hora de tentar achar o site, na hora de tentar comprar o ingresso, na hora de tentar pagar o ingresso, na hora de tentar chegar aqui, o Teatro Amazonas fechado, não tinha fila prioritária, não estava sinalizado onde comprava água, enfim, uma série de situações que ocorreram que absolutamente destruíram a experiência da mulher. Isso é a experiência. A experiência não. Travou, Duval. Travou, caiu. Eu tô achando que ele caiu, Estão sabia? comigo? Opa, só a voz. Acho que Vocês estão me vendo agora, pessoal? Sim. Sim. Sim? Ok. Sai da rede Vasco Net, por favor. Estou aqui, estão me vendo? Agora sim. Caiu. Duval? Ele não está ouvindo.
Voltei. Estão me vendo agora? Sim? Beleza. Então vamos lá. Alto e claro. Entendam a quantidade de oportunidades, de pontos de contato que nós tivemos com esse cliente. Deixa eu projetar aqui para vocês. Então vamos lá. Pessoal, tem uma frasezinha que eu gosto muito, que eu queria compartilhar com vocês, que diz o seguinte. Deixa eu me reconectar aqui no outro computador. Que diz o seguinte: as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas elas dificilmente vão esquecer como você as fez sentir. Então, guardem essa frase, por favor, e apliquem no dia a dia de vocês. Compartilhem com os colaboradores. As pessoas vão esquecer o que você disse, elas vão esquecer o que você fez, mas elas nunca vão esquecer do jeito que você as fez sentir. Tá certo? E aí é que entra o conceito que eu gostaria de sair desse nosso encontro de hoje desmistificado. O que é o tal do encantamento do cliente? As pessoas criaram um romantismo enorme em torno desse nome. Encantamento do cliente, na verdade, o que eu queria propor para vocês é um desencantamento do cliente, do encantamento. Eu queria propor para vocês um desencantamento dessa palavra encantamento, pessoal. E aí eu queria rapidamente contar para vocês a história. Por essa aqui é a Duda, sabe Deus quantos anos atrás, lá no Magic Kingdom. Vocês sabem que quando a gente chega lá no Magic, eles oferecem um caderninho desse aqui. Cadê? Eles oferecem um caderninho em branco. Você compra esse caderninho em branco, paga $50 por ele, né? Vocês estão comigo, gente? Sim? Sim. Sim. Tá, beleza. Eu estou ouvindo aqui pela sala. Então, você compra um caderninho, esse caderninho que você está vendo aqui na segunda foto, com a Mini, tá? Você paga $50 no caderninho, aí você pega o mapa do parque, você vai passar o dia inteiro lá, né? E a criança fica o dia inteiro com esse caderninho para poder pegar autógrafo das suas principais personagens, né? Por exemplo, aqui ela está pegando um autógrafo da Cinderela, aqui nessa outra foto ela está pegando um autógrafo da Minnie, né? Essa aqui é a Duda, pequenininha, primeira vez que ela foi, eu acho. Aliás, não, acho que foi a segunda vez que ela foi, que ela já tinha uns 2 ou 3 aninhos. E aí, qual é o objetivo da criança? Sair com esse caderninho completamente preenchido, meus amigos. Acontece que sempre a gente perde esse caderninho no parque. Imagina você ter pego, sei lá, 30 assinaturas de personagens, você ficou em 30 filas diferentes para poder você trazer o álbum preenchidinho para casa. E aí você simplesmente perde o caderninho. E a culpa, em geral, de quem perdeu o caderninho é do pai, naturalmente, né? Jamais vai ser da mãe, né? Em tempo algum. Eu nunca ouvi falar em toda a história da Disney que quando uma criança perdeu o caderninho que tenha sido a mãe. Sempre foi o pai que perdeu, né? Por irresponsabilidade. Mas, enfim. E aí, em um determinado momento, pessoal, se levou para a pauta das reuniões de encantamento da Disney o seguinte: gente, estão perdendo muito caderninho. As crianças estão perdendo em caderninho. E, normalmente, o que se fazia? Quem perde o caderninho vai lá no Achados e Perdidos e diz: olha, eu perdi meu caderninho, meu livrinho de anotação, de autógrafo, livro de autógrafo, e se vocês acharem, vocês podem mandar para mim, por gentileza, pessoal? Mandem para mim, por gentileza, aí você preenche um cadastro lá, uma ficha de inscrição, uma ficha de cadastro lá, nome completo, onde você está hospedado aqui nos Estados Unidos, o nome do seu hotel, o seu endereço no Brasil, o seu telefone de contato, e-mail, RG, um monte de coisa, você deixa lá. Na esperança de que talvez um dia possa encontrar esse caderninho e devolver para você. Pois bem, o que acontece? O que acontece? Eles perderam, eu perdi o meu caderninho também, já aconteceu comigo, mas eles começaram a ver que muita gente havia perdido o caderninho. E era uma luta sempre. Eles disseram: gente, é simples. Todos os dias, quando terminar o dia, a gente puxa aquele relatório com o nome de quem perdeu o caderninho. A gente deixa um estoque de caderninho totalmente autografado pelos personagens com a primeira página em branco. Todo dia de manhã você puxa e olha: Carlos Alberto perdeu o caderninho. Então, a primeira página escreve lá: para Carlos Alberto com amor. Correio. Carídia. Carídia. Para Carídia com amor. Correio. Para Fábio com amor. Correio.
O Fábio recebe, uma semana depois, o caderninho na sua residência e diz, meu Deus, cara, o meu caderninho da Disney completamente preenchido. Porra, essa Disney é demais, cara. A Disney é sensacional. Caramba, como eles são espetaculares. Gente, o que tem de espetacular nisso? Um processo. Simplesmente um processo. Eles simplesmente criaram um processo para devolver o caderno para quem perdeu. Vocês acham que eles vão procurar caderno, pessoal? Os cadernos têm uma pilha lá, tá tudo pronto. Ele só faz pegar o nome do cara, bota na primeira correio, encantamento. A magia do álbum de assinaturas, todo mundo diz a Disney é genial. Gente, tudo é processo. Tudo foi desenhado milimetricamente para causar a sensação de magia, mas no final das contas, é um processo. É simplesmente um processo. Pessoal, vocês já pararam para pensar? Vocês já foram no show de mágica? Alguém já viu um espetáculo de magia aí? Não. Magia não negra, tá, pessoal? Magia mesmo de mágico. Tipo circo, sabe? Mágico. Quando o Mr. M, que é da época do Carlos Alberto, né? Não sei quem mais é da época do Mr. M aí. Quando o Mr. M botava aquela mulher bonitona dentro da caixa, cerrava a mulher no meio, separava a mulher. Como é que a plateia fica, pessoal? Uau! Como é que esse cara fez isso? Olha só que danado o Mr. M, meu Deus, como é que ele conseguiu separar a mulher e tal? Pessoal, no fundo, para a plateia é magia, é surpresa e encantamento. Agora, para quem faz isso todo dia, esse show é uma tarefa prática. É um processo já pré-concebido, pré-desenhado, para criar um resultado fixo e encantar a plateia. Vocês acham que o próprio Mr. M se fica abismado de como ele... Claro que não. Ele faz isso todo dia, pessoal. O segredo do encantamento não está em você ficar tendo ideias mirabolantes toda hora de como você pode encantar, de como é que a Michelle pode encantar a galera lá que vende as semijóias da Romanel, como é que compra as roupas lá da Mondelez. O segredo não está em improvisar ideias geniais e mirabolantes, não. O encantamento está em você observar os perrengues que você está tendo, criar processos muito bem pré-estabelecidos. Gente, quando todo atendimento que você faz no WhatsApp, que você diz, nossa, que moça mais educada, nossa, mas que rapaz educado dando informação. Gente, isso não é educação apenas. Isso é um texto muito bem desenhado e criado para criar na pessoa que está do outro lado a sensação de que genial, que maravilhoso, gente. Para a plateia pode ser magia, mas para quem está do outro lado é uma tarefa prática, um processo fixo, pré-concebido. Vocês já tinham parado para pensar nisso, gente? De que, na verdade, o encantamento tem pouco a ver com essa questão de você criar uma... Pessoal? Travou de novo. Oi, para mim estava. Estão comigo, pessoal? Sim. Estava funcionando? Ainda. Dá para vocês ficarem... Voltou. Mas, enfim, vocês já pararam para pensar que, na verdade... Oi? Eu estou achando que a minha conexão que não está muito boa hoje, viu? Na verdade é o seguinte, teu computador está precisando ser atualizado, então como tu está sobrecarregado aí com vídeo, tá? Isso aí está interferindo, então assim Deve que ser terminar isso, né? já atualiza ele que vai ficar tranquilo. Deve ser isso mesmo. Desde ontem, na verdade, ontem eu estava fazendo estava trabalhando no SAP e ontem eu notei ele um pouco mais lento do que o normal. Talvez seja isso mesmo. Sim. Beleza. Enfim, mas conseguiram entender a ideia? Sim. Sim. Conseguiram entender a ideia? Na verdade, por trás do encantamento, da magia, do improviso, tem um processo muito bem pré-concebido. Pessoal, lá nos parques da Disney, trazendo para a realidade da Disney, o que acontece? A todo momento eles estão te fazendo pergunta. Como foi a sua diversão? Como foi a sua experiência em relação ao tempo, em relação à qualidade da atração? O que o senhor achou da loja? A todo momento... Pessoal, a experiência a gente não constrói tendo ideias mirabolantes. A gente constrói perguntando claramente para o cliente o que ele quer. E aí eu queria, para fechar o nosso encontro, eu queria mostrar para vocês uma rápida pesquisa aqui.
Que triste, Durval. Vamos lá. Oi? É meu computador Que mesmo, triste. sabia? Não é internet, não. E esse computador é novo, viu? Olha só, pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Ai, ai, ai. Aqui. Pronto. Estão vendo aí, gente? Uhum. Sim? Sim. Beleza. Olha só, por trás dessa magia, desse encantamento todo, tem muito processo, tem muito treinamento, tem muita disciplina e tem muita, sobretudo, informação. Eles criaram um conceito chamado Guestology. Eu até tenho um livro aqui que eu recomendo fortemente para vocês. Esse aqui é o Be Our Guest. Esse aqui é o livro oficial, original da Disney, que fala sobre todo esse processo que eu estou contando aqui para vocês. Está nesse livro, mas eu tenho uma capa da versão em português dele aqui. Então, por trás de todo esse encantamento tem informação, pessoal. Eles criaram um conceito chamado Guestology, ou cliente, aquela paixão obsessiva por você entender o que o cara quer para que você possa melhorar sempre. E aí, para fechar a nossa reunião, eu queria mostrar para vocês essa pirâmidezinha aqui. Foi feita uma pesquisa um tempinho atrás, e perguntaram para as pessoas o seguinte: quando é que o cliente fica muito feliz? O cliente fica muito feliz quando você entrega o básico para ele, quando você simplesmente atende o cliente e dá uma informação, ou seja, eu mando uma mensagem lá para a M2 Consultoria da Amanda, mando uma mensagem por WhatsApp e ela me responde rapidamente. Ou ela não responde, fica dias sem responder. Esse é o básico, é atender rápido. Aliás, não é nem atender rápido, desculpa, é atender. Simplesmente atender. É você mandar uma mensagem em um tempo minimamente digno, você mandar uma resposta. É eu mandar uma mensagem lá para a CEI Contabilidade, fazendo uma pergunta sobre uma determinada situação, e o pessoal da CEI me responder dentro de um prazo minimamente aceitável. Será que esse é o básico? Será que o cliente ele já fica satisfeito com isso? Ou será que para o cliente ficar satisfeito, nós temos que entregar o esperado, que é, além de atender, resolver o problema que ele está me propondo? Ou será que ele só vai ficar feliz quando a gente realmente entregar alguma coisa não esperada, inesperada? Quando eu encanto realmente o cliente, quando eu crio uma sensação de nossa e tal. A pergunta que eu faço para vocês é: quando que um cliente brasileiro fica feliz? Com o básico, com o esperado ou não esperado? O que vocês me diriam? Eu fico feliz com o básico, entregar aquilo que eu quero. Para mim é o suficiente. O que vier, lucro. Entregar, pelo menos atender, né? É isso? Sim. Tá. Sim. Quem acha que é exatamente por não ter entregue o básico para mim. Entendeu? Tá. Eu O básico um é atender só, tá? No básico eu comprei um ar-condicionado e o básico seria o ar-condicionado funcionar. Fiquei 3 chegar na minha meses com o casa, né? ar-condicionado pendurado na parede e não funciona, entendeu? Chegar na minha casa. Comprei, paguei, chegou na minha casa, beleza. Alguém discorda, acha que o brasileiro quer que ele realmente está em busca do encantamento, da cereja do bolo e tal? O que vocês acham, pessoal? Eu acho que faz muita diferença. Oi? Eu acho que faz muita diferença. Essas pequenas coisas vão te fazendo lembrar, te conectar, gerar uma conexão realmente com esse cliente. Eu lembrei agora, por exemplo, uma medida super simples, mas que quando a gente recebe alguma encomenda, um bilhetinho. Eu nem lembro exatamente agora qual salmo, mas eu comprei uma vez uma roupa e na sacola elas colocaram um bilhetinho com esse salmo. E eu colei na minha parede, ele está até hoje. Então, uma palavra... É claro que nem todo mundo vai se agradar com isso, mas às vezes muitos lanches, você tá ali, pedir um lanche porque tá com pressa ou porque é um momento especial, vem um simples bilhetinho, aquilo te encanta e te faz olhar diferente para aquela marca e lembrar. E foi um lanche que você pediu, foi isso? Esse que tá, você não vai acreditar, na sala da minha casa, no espelho, uma roupa que eu comprei e a dona da empresa, uma roupa, ela é adventista, então tem sempre nas roupas tem um salmo bordado por dentro, né?
E aí, nessa vez, a vendedora pegou tipo um post-it e lá ela colocou um salmo muito bonito. Legal. E a exemplo, roupa era né? legal? Era, A roupa era sim. legal? Sim, Você ficou feliz com a roupa? Se fosse ruim, o bilhete não ia adiantar muita coisa. Mas foi tipo um além, nesse né? ponto que eu ia chegar. Nesse ponto que eu ia chegar, Amanda. Tem justamente essa pirâmide que você colocou. Não adiantava o bilhetinho se não tivesse bom. Olha, eu vou contar dois casos rápidos para fechar. Um de uma empresa chamada Carnis, que não está mais operando. Que eu gostava muito da carne deles. Eles entregavam uma carne muito gostosa em casa, chamada Carnis. Eles começaram a decair. Ficou péssimo o Carnis. E da última vez eu pedi a carne, chegou com 2h30. A carne já estava fria, estava horrível. Mas veio com um chocolate junto, um chocolate prestígio e um bilhetinho dizendo: olha, é um prestígio ter você como cliente. Eu tirei uma foto, mandei para eles no WhatsApp e disse: eu tenho o desprestígio de ser o cliente de vocês. Porque não adianta tu me entregar uma carne com 2 horas, a carne fria, com um bilhetinho lindo, né? Então, o que acontece? A pesquisa aponta o seguinte, que hoje o brasileiro ele quer pelo menos ser atendido. Se ele for atendido e tiver o seu problema resolvido, tá ótimo. O que eu estou querendo dizer? Tem um monte de empresa entregando bilhetinho, entregando champanhezinho, dando descontinho, entregando mimozinho, sem ter feito o feijão com arroz. Então, não podemos achar que um bilhetinho, um chocolatinho vai encantar se o básico você não está entregando. E aí eu vou dar um exemplo da segunda e última história. Um dia, uma das crianças estava com febre. Eu estava desesperado atrás de Novalgina. Mandei mensagem para um monte de drogaria, até para Drogazil, que tem praticamente uma drogaria do lado do meu apartamento. E eles me responderam no dia seguinte que tinham Novalgina. Nesse caso, tudo que eu quero, meus amigos, é o seguinte, é que a Novalgina chegue rápido para dar um remédio para minha filha, ela não ter uma convulsão. Se vem com bilhete, se não vem com bilhete, se vem com cartãozinho, eu não sei. Mas nós queremos que as nossas necessidades sejam resolvidas rápido, que eu quero ser atendido e ser resolvido muito rapidamente. Então, não dá para construir a experiência do cliente sem a gente estar entregando o básico. E aí tem um monte de empresa se esforçando muito para jogar tapete vermelho, botar musiquinha de violino, mas não entrega o básico, pessoal. Então, o deverzinho de casa que eu queria pedir para vocês são 2. Ponto número 1, eu queria que vocês colocassem para mim, criassem um mapa, uma jornada com todos os pontos de contato que o seu cliente tem com você. Exemplo, se eu quero recrutar uma pessoa, eu vou procurar uma empresa de recrutamento e seleção no Google, e eu encontro a M2 fácil, é o primeiro ponto de contato. Se, além disso, eu pego o número que está lá, da M2, mando um WhatsApp, ou eu ligo, me respondem, é um segundo ponto de contato. O tempo de resposta é um terceiro ponto de contato. Eu agendo uma reunião, é um quarto ponto de contato. Será que na M2 eu tenho onde estacionar? Será que eu vou facilmente descobrir onde está a M2? Depois disso, eu espero uma proposta. Quantos dias a Amanda vai levar para entregar essa proposta? Se ela promete em 2, chega em 6. É um outro ponto de contato. No fechamento, na negociação, é um outro ponto de contato. Na primeira reunião de briefing, é um outro ponto de contato. Até o pós-venda, eu quero que vocês desenhem todos os pontos de contato. Mesma coisa, tortas e tortas. Me deu vontade de comer uma torta gostosa. Eu vou procurar na internet. Acho com facilidade ou não? Ligo para lá, me respondem ou não? Mando um WhatsApp, me respondem ou não? Tento encontrar tortas e tortas. Está fácil ou está difícil? Finalmente eu encontro. Não tenho onde estacionar, é um outro ponto de contato. Eu entro na loja, me percebem ou não me percebem, é um outro ponto de contato. Sento na mesa, me entregam o menu. O garçom, a garçonete, conhece todos os itens ou não conhecem todos os itens? Eu faço um pedido. Esse pedido demora ou chega rápido? Eu como o pedido, peço a conta vem rápida ou vem lenta? Ela vem certa ou vem errada? Pense em todos os pontos de contato que o cliente vai ter interação com sua marca. Esse é o primeiro exercício que eu queria pedir. E o segundo é mais fácil. Grifem quais são os pontos de contato que mais estão causando problema para você. É essa a tarefa de casa. Tá claro para vocês? Sim ou não?
Sim. Beleza. Durval, Pois não. eu queria compartilhar a experiência que eu estou tendo recente, né? Todo mundo sabe que eu comecei com o café há pouco tempo, e Aham. esse contato com o delivery é algo que não fazia parte da minha vida, né? Aham. E que é É, dramático. é, e assim, algo tão bacana que a gente se surpreende, né? Então, os primeiros contatos que a gente tem com aquela pessoa acaba marcando. Eu atendi uma moça pelo WhatsApp e eu fiz até o registro na rede social do que ela me repostou, do que ela me deu de retorno, né? Da experiência que ela teve, ela usou essa palavra que me marcou. Para mim, não é uma venda de café, né? É um laço que eu estou criando. Se eu quero aquela fidelização daquele cliente, eu vou criar um laço. E a primeira impressão precisa ser bem feita, né? Precisa ser conquistada. E aí, eu vendi o café para ela, ela é de São Paulo, ela recém chegou em Manaus para morar aqui, e naquele dado momento ela falou: Olha, estou na casa dos meus pais, será que você consegue entregar? Não conheço muita coisa aqui. Aí eu fiz toda a sala, e aí no dia seguinte ela me repostou assim: Bom dia, Carídia. Tomamos o café e adoramos. Ou seja, ela gostou do produto. Maravilhoso o café. O seu atendimento e o cuidado com a preparação também. Amamos o brinde. A experiência foi ótima, muito obrigada. Essa moça, todo mês ela compra 1 quilo de café. Então, assim, é alguém que chegou, não conhece ainda o ambiente, mas a primeira impressão que ela teve do contato comigo foi muito bom. Então, eu fidelizei essa pessoa, não entregando apenas um produto, mas acompanhando se chegou, enviando o link de entrega. Então, todos os detalhes foram minimamente ali pensados para que ela pudesse ter a melhor experiência. Aí eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é, se o teu café não fosse assim, ainda que... Você tem o melhor café? Você tem o melhor café do Brasil? Um dos melhores. Mas é o melhor? Não. Não é. Isso fez diferença para ela? Não. Não. Foi uma O experiência teu café nova, podia ela até gostou. não ser... Ele podia até nem ser tão bom, mas se você constrói o conjunto da tua obra, ele é bom, a percepção no final é que ele é muito bom. Da mesma forma que se tu pode ter um café excepcional, se o teu atendimento, se é difícil de te achar, se tu não responde o WhatsApp, se tu não entrega rápido, se você não manda o mimo, se você não... Acabou-se. Não adianta. Sim. Então, a internet está cheia de produtos que são muito mais ou menos para ruim e estão vendendo muito. Porque o conjunto ela vai propagar algo legal ou não, né? Então, aquilo que você colocou. Hoje a gente vê as pessoas fazendo divulgação gratuitamente. Ah, gostei, claro, postei, claro. Marquei a empresa. Né? É óbvio, porque confia, porque criou um laço, como você disse, mas entendam, não é o produto, a era do produto já passou, tem décadas, pessoal. Agora, é o seguinte, antigamente, só para terminar, antigamente, se eu queria comer um bolo, eu tinha que colher o trigo, preparar o trigo, fazer o bolo. Hoje, na verdade, a experiência é, eu quero ir num local, eu quero comer uma fatia de bolo deliciosa, e eu vou pagar o mesmo preço, ou vou pagar 3 vezes o preço, inclusive de um bolo que eu faria em casa. Mas por quê? A pessoa quer ter a experiência de comer aquele bolo fora de casa. Então, não é sobre a qualidade do produto, é sobre a entrega do conjunto todo. É sobre isso que a gente está falando, que é a experiência do cliente. Meus amigos, 9h23, já avancei demais. Hoje eu queria ter 2 horas todo dia com você, mas não dá. Infelizmente, eu sei que tem muita gente que quer trabalhar. Espero que a gente tenha alcançado o nosso intento aqui de construir esse primeiro fundamento do que é a experiência do cliente, para que a gente possa avançar no nosso segundo encontro. Muito obrigado pelo tempo, pelas interações de vocês, e a gente se vê no próximo encontro. Fechado? Fechado. Espero que vocês tenham, apesar dos problemas técnicos que aconteceram hoje, eu espero que isso não tenha impactado na experiência de vocês aqui comigo. Nada, foi um dia, obrigado. Bom dia, pessoal. Boa quinta, boas vendas. Tchau, tchau. Tchau.